Oi, meu nome é Melk e há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre pessoas caóticas e esse vídeo de agora conversa muito com esse vídeo que eu fiz, então se você quiser dar uma assistida nele depois. Só que enquanto esse outro vídeo falava mais sobre a bagunça que às vezes nós podemos ser e que a nossa vida pode ser, esse vídeo de agora é mais para falar sobre o lugar em que nós pertencemos, ou o lugar ao qual nós achamos pertencer. E mais ou menos como no outro vídeo, eu começo esse contando uma história da adolescência. Quantos de nós passamos pelas experiências na adolescência em que a gente quer ser igual às outras pessoas para pertencer? Sei lá, usar a roupa do Restart porque tá todo mundo usando, mesmo que você não goste, ou coisas do tipo. E nós, enquanto adolescentes, somos assim, a gente quer participar daquilo que as pessoas com que a gente se parece, ou que a gente quer parecer, as pessoas do grupo que a gente pertence, ou que a gente quer pertencer, agem. E a gente observa isso no bullying, mesmo que você não esteja concordando com o que está sendo feito, você faz também para pertencer àquele grupo. Porque é melhor você não ser a vítima do bullying, entende? E quando a gente observa isso no campo da psicologia, esses fenômenos sociais e essa consciência coletiva, o que para alguns teóricos não vai ser definido assim, mas quando a gente observa como nós agimos em grupo, em organizações e instituições, a gente vai pensar sobre essa ideia de pertencimento. Não é a única razão pela qual nós fazemos parte de grupo e não é a única razão pela qual grupos são importantes, mas é uma das razões. Quando a gente faz parte de um grupo, quando a gente pertence a algo que é maior do que nós, e por isso existe certa consciência coletiva, existe certa maneira diferente de agir quando nós estamos em grupo e quando nós estamos sozinhos, existe essa sensação de que nós pertencemos a algo maior e de que existe uma força coletiva nisso. E essa é uma força física também em determinadas situações, mas é principalmente uma força social. E diante disso, nós temos uma tendência natural a fazer parte de grupos. Nós estamos em grupos em toda a nossa vida. Seja a família, seja a escola, seja o trabalho, seja a faculdade, seja o grupo, sei lá, seu que pratica a mesma luta, que treina na mesma academia. Nós fazemos parte de grupos. Na internet também nós fazemos parte de grupos. Grupo de, sei lá, uma galera que gosta de uma banda, ou de um pessoal que faz determinado esporte, segue algo daquele esporte, ou relacionado a videogame, a um nicho específico do TikTok ou alguma coisa do tipo. Na maioria dos ambientes nós fazemos parte de um grupo, e aí nós passamos por esse processo de tentar pertencer a esse grupo, porque, como eu disse, nossa primeira vivência é com a família, que é um grupo. E é muito interessante que nós tenhamos essa sensação de pertencimento a esse grupo que é a família. É completamente diferente você sentir que você faz parte da sua família e sentir-se acolhido pelos seus pais, pelos seus familiares, e você sentir que você não pode contar com a sua família, sabe? E aí, diante dessa necessidade de pertencimento, a gente observa duas coisas muito interessantes em relação a isso. A primeira coisa é, muitas vezes a gente encontra dificuldades em existir sozinho. Eu já falei algumas vezes nesse canal sobre relacionamentos, mas eu acho que eu não toquei especificamente no ponto de que algumas pessoas só conseguem existir de certa forma dentro de um relacionamento. No vídeo que eu falei sobre relações de gênero, eu falei um pouco sobre isso, mas eu não tô falando exatamente da pessoa que muda quando está no relacionamento, mas da pessoa que, sei lá, desde a adolescência esteve namorando e chegou na fase adulta e nunca esteve sozinha, sabe? Sempre se viu muito cercada, muito rodeada por outras pessoas. E é claro que isso não se resume a relacionamentos. Você pode, por exemplo, sempre ter vivido com seus irmãos, com seus pais, e aí pela primeira vez, ao tornar-se adulto, você tem que morar sozinho e tal. E isso pode gerar uma dificuldade nessa sensação de pertencimento, por sentir que pela primeira vez você tá sozinho e você não pertence a um grupo, porque você não se vê mais vinculado à sua família e nem nada do tipo. E tanto o relacionamento quanto morar sozinho são apenas exemplos, mas essa questão de pertencer a si mesmo e não somente a um grupo acontece em muitas outras formas. E quando nós observamos isso, nós vamos perceber que muitas vezes é justamente isso que acontece quando a gente está num grupo. A gente abre mão da nossa individualidade para existir pela coletividade, pela aquela consciência coletiva que existe, para tomar as decisões do grupo. E como eu falei no começo, a família deve ser um ambiente de pertencimento, porque é fundamental que nós tenhamos esse espaço de viver em grupos. Mas isso não deve significar que a gente abre mão da nossa individualidade, porque muitas vezes as decisões que os grupos tomam, as decisões que a maioria toma, não vão ser as mais positivas. E se a gente não consegue pensar por nós mesmos, se a gente não consegue ter esse espaço da individualidade e de tomar decisões, beleza, decididas em grupo, mas não somente pela influência do grupo, a gente pode acabar indo nessa força de massa. Ainda nessa questão da gente abrir mão da nossa individualidade ao estar nos grupos, isso não vai acontecer somente em a gente tomar decisões com o pensamento coletivo. Isso também se reflete, muitas vezes, na forma em que nós queremos pertencer a esses grupos. Veja bem,
Se nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e a maioria se comporta e age de um jeito, pela tendência que a gente tem de querer pertencer a um grupo, a gente vai querer pertencer a esse grupo sendo como esse grupo é. E se a gente olha para o mundo ao nosso redor, para as pessoas ao nosso redor, e a gente vê um padrão que é muito limitante e que muitas vezes não reflete quem nós somos, para se enquadrar nesse padrão, muitas vezes nós vamos esquecer de quem nós somos. Vamos esquecer da nossa subjetividade, da nossa individualidade. E isso se reflete diretamente no segundo ponto que eu penso a respeito. Além dessa questão da gente perder, de certa forma, a individualidade, ou deixar a nossa individualidade ficar escondida quando estamos em um grupo, outro ponto que me chama a atenção é justamente essa questão de como nós nos comportamos em relação a esse pertencimento de grupo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos a nossa individualidade, quem nós somos enquanto indivíduos, e nós observamos como o grupo é, a gente vai tentar se comportar da maneira que aquele grupo se comporta. A gente vai tentar agir da maneira que aquele grupo age. A questão não é só como nós podemos perder nossa individualidade ao estarmos em um grupo, mas em como isso nos afeta, em como isso gera uma sensação de não pertencer a algum lugar porque nós não fazemos parte do padrão desse grupo. E leve isso para diversos campos. Talvez você chega na faculdade, você olha para as pessoas ao seu redor e você é a única pessoa bolsista lá, porque tá todo mundo de notebook e você com seu caderninho de uma matéria. Ou você vai pra faculdade e você olha que as pessoas se vestem de um jeito e parece que na profissão que você escolheu relacionada àquela faculdade, você precisa se vestir daquele jeito e todo mundo se veste daquele jeito, ou a forma como as pessoas falam, talvez no seu grupo de amizades, talvez no seu trabalho, talvez em outros grupos que você faça parte, em um determinado esporte que você pratica, na igreja, sei lá. Talvez você olhe para os grupos ao qual você quer pertencer. Isso pode ser em relação a música, em relação a gostos, em relação à profissão. E você olha para as pessoas desse grupo e você não se vê fazendo parte desse grupo, porque você parece ser muito diferente dessas pessoas. Talvez você faça parte de uma etnia e você olha para as pessoas no curso que você quer fazer, medicina talvez, e você não vê pessoas que se parecem com você. E saindo um pouco da crítica à medicina, no curso que eu escolhi eu também observo muito isso. Eu, pelo menos, tive um contato bom com profissionais que produzem conhecimento e que são latino-americanos, com profissionais que são brasileiros. Isso é fundamental. Mas o quão isso é verdade para a profissão que eu escolhi é um mínimo, sabe? Não só o que as pessoas têm de senso comum em relação a esse curso é muito nichado para uma galera muito específica, é muito voltado para um conhecimento de profissionais europeus, de profissionais brancos, de profissionais homens, mas dentro do curso, dentro do campo científico, a produção de conhecimento também é muito voltada a isso. Muitos dos materiais básicos que a gente tem, ou que são mais conhecidos, são produzidos nos Estados Unidos, por exemplo. E aí o jeito de você se falar, o jeito de você se vestir, os profissionais que a gente toma como base, tudo isso existe um conhecimento de padrão, existe uma consciência de que, tipo assim, eu tenho que me importar desse jeito para que eu faça parte desse grupo. Eu entendo que a gente deve se questionar esses espaços aos quais a gente julga poder pertencer. Quando a gente chega no curso, nesse espaço de poder falar sobre as bases do nosso conhecimento, quem produz esse conhecimento e como nós devemos nos portar, eu acho que esse espaço deve ser o momento da gente pensar sobre quais espaços e qual a sensação de pertencimento que a gente tem em relação a isso, por exemplo. Isso é mais pessoal sobre o meu curso, mas eu acho que de forma geral, não só no curso que você escolheu ou que você vai escolher, mas em qualquer grupo que você faz parte, deve existir uma sensação de pertencimento, você deve se sentir bem naquele grupo, e isso é fundamental. Não prenda-se a fazer parte de algo que não te faz bem só porque você pertence àquele grupo e tem que pertencer àquele grupo. Mas além disso, não deixe de ocupar os espaços que você quer ocupar por ser diferente. É justamente por ser diferente, por fugir desse padrão, que você pode ocupar esses espaços e mostrar que existe esse espaço, ainda que seja mais difícil, que existe espaço para que você e para que outras pessoas que se parecem contigo ocupem esses espaços. É meio que dar a cara a tapa? Sim, mas eu creio que se a gente quer algo nesse espaço de pertencer a um grupo, nesse espaço de alcançar algum lugar, seja medicina ou qualquer outro grupo que a gente acha que a gente não faz muito parte, por ver um padrão e não sentir-se parte desse padrão, é justamente por isso que a gente deve ocupar esses espaços. Quantos espaços são negados para as pessoas por elas serem diferentes do que é o padrão? E isso vai das coisas mais simples, desde ser gótico, ser emo, gostar de rock, ter tatuagem, até ser uma pessoa preta, até ser uma mulher. Então, quais espaços são negados para as pessoas que são diferentes?
Quais espaços que são negados para as pessoas que têm deficiência? Quais espaços são negados para as pessoas que não se parecem com o grupo que é dominante dentro daquele espaço, dentro daquela classe? E é preciso que a gente tenha coragem para ocupar esses espaços, para dar a cara a tapa? Com certeza. Mas eu acho que é ainda mais fundamental que a gente ocupe esses espaços para que as coisas mudem um pouco e para que a gente possa viver esses espaços, viver esses sonhos que a gente tem. Vai ser completamente diferente você ter que fazer medicina sendo uma pessoa com deficiência, você sendo uma pessoa que vem de uma classe social completamente diferente daquela galerinha que tá chegando com o MacBook novinho e com o iPhone na mão para assistir a aula. Com certeza, você vai ter bem mais dificuldades para fazer isso. Definitivamente. Mas eu pelo menos penso que é exatamente por isso que as pessoas devem ocupar esses espaços. Devem ocupar esses espaços que muitas vezes foram negados para elas. Não é sua obrigação de forma nenhuma ocupar esses espaços se você não quer ou se você não tem como sonho, por exemplo, fazer medicina ou algo do tipo. Mas se você tem isso em mente, não deixe que ser uma pessoa diferente desse padrão te impeça de ocupar esses espaços. A gente precisa pertencer a grupos? Com certeza. Só que esses grupos precisam ser diversos. A gente precisa olhar para as pessoas ao nosso redor e reconhecer que existe diversidade. Não só nas outras pessoas, mas também em nós. E diante disso, a gente precisa pensar em quem a gente está excluindo dos grupos. Quem a gente está deixando fazer parte. Quais pessoas a gente vai olhar para um espaço e vai olhar diferente para essas pessoas? Quais pessoas a gente vai olhar para ela, para quem ela é visualmente e vai achar que ela não tem o conhecimento que ela tem, que ela não tem a habilidade que ela tem? Quais pessoas a gente vai olhar e vai questionar quem essa pessoa é pelo jeito que essa pessoa se comporta? Porque ela fala de tal maneira, ou se comporta de tal maneira, ou se veste de tal maneira? Isso não é de forma nenhuma um convite ao não julgamento, porque julgar faz parte de construir uma sociedade. Mas de onde vem esse julgamento? Se durante toda a nossa vida nós fazemos parte de coletividades, se nós fazemos parte de sociedades, se nós fazemos parte de grupos, a gente precisa se perguntar coletivamente quem a gente está excluindo desses grupos. E além disso, individualmente, a gente precisa se perguntar por que eu acho que eu não posso fazer parte desse grupo e ocupar esses espaços. A gente precisa, em vez de pensar que a gente não tem o suficiente para pertencer a esses grupos, a esses espaços, a esse mundo, a gente precisa pensar em o que eu tenho para fazer parte desse mundo, o que eu tenho para fazer parte desse espaço, o que eu posso te trazer de diferente. Nunca abra mão das coisas boas sobre você para fazer parte de um grupo. É justamente ao ser quem você é dentro desse grupo que a gente permite que o mundo exista enquanto local mais diverso. E eu pelo menos espero que o mundo possa ser mais diverso e que os grupos e os locais em que a gente olha, a gente possa ver diversidade e que a gente possa construir isso também.